Estamos gravando, então estamos falando agora ao vivo em definitivo. Estamos iniciando o curso, a referência principal é o livro do Manfredo, certo? E tem vários livros interessantes e bons, sabe, sobre geometria riemanniana. Eu coloquei aqui alguns, o livro do Peterson, do Young. O Caminho tem um livro, mas o livro do Caminho que está publicado na SBM é mais avançado, mas ele tem umas notas de aula, nem sei se todo mundo tem, são muito boas também. A minha é um excelente autor. A ementa do curso, estritamente falando, começa em média. A gente, normalmente, os alunos que iniciam aqui não têm uma base sobre as diferenciáveis. O professor Manfredo também sabia disso. Então, ele, no capítulo 0 dele, ele inicia com variedades diferenciáveis. Por quê? E o que são, né? Variedades diferenciáveis, ou uma variedade diferenciável, grosso modo falando, é uma generalização do espaço euclidiano. Digamos assim, um conjunto que em cada ponto tem uma vizinhança que parece o Rn. Principalmente. Às vezes é bom dizer o que não é uma variedade diferenciável, entendeu? Para a gente entender o que é uma variedade. Embora daqui a pouco eu vou dar a definição precisa, tá? Mas a gente vai estudar, né, semana que vem, estudar métricas riemannianas, ou seja, a maneira de fazer medições, uma maneira de você fazer medições sobre alguns espaços. E o melhor espaço, digamos assim, o melhor conjunto para você fazer as são diferenciais, tá certo? Uma diferença brutal, né? Ou seja, existe também a possibilidade de a gente fazer, por exemplo, a teoria dos métricos. Então, existem duas formas principais, digamos assim, né, de você fazer uma geometria em conjuntos, tá? Tem a teoria dos espaços métricos e tem essa que a gente chama de geometria riemanniana. Depois refletir um pouquinho as diferenças entre elas. Vamos dizer que a gente quer estudar um tipo da, tá? Depois, repito, né, discutir diferenças entre a teoria dos espaços métricos, o que, que pode ser feito, entendeu? Adiantar uma história, né? Do ponto de vista, o curso de geometria riemanniana, a gente consegue... A mãe pode te dar o dinheiro, não? Pode. Papai está dando aula agora. Tá. Tá, obrigado. A gente vamos na vacina. Tá ótimo. 4 filhos, por isso quando vem aqui. Aí, então, usando o conceito de métricas, a gente consegue definir de uma bacana, digamos assim, o conceito de curvatura, que é central nesse curso, entendeu? Com espaços métricos também é possível, só que, esse eu quero explicar depois, futuramente, tá? Beleza. Então, o objetivo agora seria estudar esse conceito de variedades. Aliás, existem vários tipos de variedades. A gente vai estudar um tipo aqui, por enquanto, chamada variedade, né, diferenciável. Tá? Então, essa aqui, primeiro, é a definição informal. Tá? É uma variedade topológica, certo? Ao que as mudanças de coordenadas são diferenciáveis. É uma pena no teu quadro aqui. Tá certo? Essa aqui daqui a pouco. Mas o ponto principal é esse, que em cada ponto existe um aberto que é o meu modo, um aberto da RN, uma bola da RN, entendeu? Então, por exemplo, dizer que o que não seria uma variedade, né? Um exemplo, uma coisa que não é uma variedade, seria uma reta com um plano,
tá certo? Digamos assim, que não contenha, né? Podemos não, mas tá certo? Esse conjunto aqui, ele não é uma variedade diferenciável. O objeto fica bem definido é a dimensão, né? Então, aqui, esse exemplo daqui, ele tem dois problemas, tá? Por exemplo, esse ponto aqui tem uma vizinhança que é homeomorfa ao R2. Esse ponto aqui tem uma vizinhança que é homeomorfa a R. Agora, não, nenhuma vizinhança, uma vizinhança dele vai ter um pedaço de reto e um pedaço de plano. Então, nenhuma vizinhança é homeomorfa aberto do R1, entendeu? Além disso, essa dimensão aqui, ela não está, digamos assim, medida, né? Aqui é 1, então, por exemplo, isso é uma coisa que não pode ocorrer. Então, esse conjunto aqui, ele não é uma variedade diferenciável. Certo? Vou apagar. Tá gravado aí. Mas qual é a definição formal? Veja só, esse objeto é o objeto natural e o melhor objeto para a geometria riemanniana, tá? Depois eu faço mais alguns comentários. Então, a definição precisa é a seguinte: uma dimensão n, a gente já define com a dimensão junto, certo? Um conjunto M é uma variedade diferenciável. Esse M é um espaço topológico para colar. E aí, você tem uma coleção de funções, não, uma família de funções, todas elas definidas em aberto, mas o A um aberto da N, tomando valores em M. Eu coloquei aqui de forma que elas sejam injetivas. Essa definição é mais ou menos minha. Exatamente. E aí você entende que eu injetivo, mas não precisava. Porque eu coloquei aqui uma coisa mais forte, tá? Ou seja, então é um conjunto e você tem várias funções que vão de aberto do Rn nesse conjunto. Primeira condição, super importante. Então, isso aqui está dizendo, essa condição, com a união das imagens cobre M, isso aqui está dizendo que todo ponto tem uma vizinhança que é homeomorfa, porque agora eu estou pedir que isso aqui seja uma função contínua injetiva, não garante que a inversa seja contínua, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. Mas o ponto, ou seja, essa primeira condição está dizendo isso, que todo ponto tem uma vizinhança, essa daqui, a imagem, que é homeomorfa a um AU, um aberto do Rn, tá certo? Essa parte que eu coloquei aqui. Localmente, aquele exemplo claramente não era, né? Por essa primeira condição. Claro? Essa vou repetir, eu gosto muito de repetir. Então, você tem um conjunto, para ele ser uma variedade, você tem que ter uma coleção de todas as funções definidas em abertas do Rn, tomando valores nesse tal conjunto abstrato. E aí, as imagens dessas funções cobrem um conjunto das imagens, certo? Essas funções são homeomorfismos. Observe que, atenção, aqui eu tenho um conjunto abstrato, M é um conjunto abstrato, tá? Um homeomorfismo, para a gente tá bem claro isso, a gente só precisa de uma topologia, né? Então, assim, a gente pede que lógico, tá? Então, a definição de função contínua e, portanto, de homeomorfismo, né? Ela é uma função definida genericamente abstrata desde que você tenha topologias, tá certo? Então, aqui é um espaço topológico, você sabe quem são, né? Tem a função é contínua se para a imagem aberta. Essa definição geral é abstrata de função contínua.
Então, isso aqui faz sentido. Então, isso aqui é super abstrato, tá claro e faz sentido. Pronto, essa é a primeira condição. A condição que eu coloquei, né? As mudanças de coordenadas são diferenciáveis, certo? Aqui, aí daqui a pouco tem um desenho. Então, eu tenho uma coleção de funções, elas cobrem todo o meu conjunto, eventualmente duas se intersectam. Intersectar, isso definido, tá aqui o desenho, uma aplicação que vai do Rn no Rn. Então, aqui um Rn, aqui tem um Rn. Aqui é o meu da verdade. Tá bom? E aí, o que acontece? E aqui tá, vamos chamar essa função aqui de parametrização, tá aqui embaixo. Tá? Essa aqui é uma parametrização. Tá bom? X alfa, X beta. Então, você funções e as imagens dessas funções, vão cobrindo o seu conjunto M. Né? Quando duas se intersectam, a gente está pedindo que essa função aqui, isso aqui seja uma abjeção, um homeomorfismo. Tá? Então, esse conjunto aqui em verde, ele está em bijeção, é homeomorfo esse conjunto V. A mesma coisa para o outro aqui, que está em vermelho. Tá certo? Aí, quando duas se intersectam, aqui um conjunto W. Né? Aqui, ó. W é a interseção de X beta e beta. Aí, esse desenho. Ok? Então, W, como está na interseção, um pedaço dele está aqui nesse conjunto, que é o conjunto, vou colocar assim, X alfa de U alfa. Tudo isso, que é o morfa tudo isso. Tá? Então, quando você olhar a interseção, que é esse conjunto W, essa parte que está em X alfa vai ter a parte correspondente aqui, né? Certo? Que é essa daqui. Então, essa parte que corresponde ao X, ao W. Esteja claro. Só que esse W ele também está no conjunto X, né? Do beta. X beta do beta é esse conjunto vermelho. O W está aqui. Então, essa porção corresponde, como deveria fazer bem parecido, né? Mas corresponde a um pedaço aqui, né? Porque, novamente, isso aqui é uma bijeção. E vai ter a correção conjunta aqui, bionivocamente. Certo? Muito bem. O que isso faz com a gente? Isso faz o seguinte, isso deixa essa construção aqui, no caso de ocorrer essa interseção, isso deixa essa aplicação aqui, nesses conjuntos, bem definida. Ou seja, o que é que essa função faz? Ela vai pegar um ponto vermelho aqui, pega um vermelho, tá bom? Tá em o alfa. Aliás, essa aplicação, onde é que ela está definida? Aqui, eu expliquei esse conjunto. O ponto vai corresponder a um ponto aqui, né? Isso aqui é uma objeção nessa parte, e esse ponto, essa função dessa função, ok? Observe que né? De uma objeção é uma objeção. Tá claro? Primeira observação bem elementar. Pensem nisso.
esse conjunto aqui é uma bijeção. Tá? Então, a essa parte, e também vai ser uma bijeção. Dessa parte rachurada nessa parte rachurada. Tá bom? É isso que eu quero considerar. Então, esse conjunto aqui é o W, tá? Esse conjunto verde aqui, eu vou chamar de V alfa. Quem é V alfa? V alfa vai ser X alfa a menos de W. Tá certo? Vai ser um conjunto aqui. E eu vou chamar esse outro aqui de... Esse conjunto aí, a mesma coisa, V beta. X beta a menos 1 de W. Pronto. Essa aplicação ela está definida de V alfa, que é um aberto do RN, atenção, em V beta, que é um aberto do RN. Essa aplicação ela é uma aplicação. Essa aplicação ela é um homeomorfismo. Por quê? Porque X alfa é um homeomorfismo. X alfa restrito a V alfa, X beta restrito a W é um homeomorfismo. X beta menos 1 restrito a W é um homeomorfismo. Então, compõe dois homeomorfismos, certo? Então, essa aplicação ela já é um homeomorfismo. Ok? Pronto. Isso, quando mudadas é um homomorfismo, é o que a gente chama de variedade topológica. Tudo é variedade topológica. Por exemplo, aquele exemplo que eu fiz, a inserção de um plano com reta é um espaço topológico que não é uma variedade topológica. Tá certo? A variedade topológica, por exemplo, deixa a dimensão definida. Certo? É um exemplo. Só que a gente agora vai pedir um pouco mais. Essa é a condição 2. Estou indo bem devagar, tá certo? Então, a condição 2 é o seguinte: quando ocorrer isso, essa confusão todinha aqui foi para dizer, né, que essa aplicação aqui ela está bem definida e é um homeomorfismo entre dois abertos do RN. Então, assim, teoricamente, né, você vai ter uma expressão, entendeu? Então, alguma maneira de você verificar, olhar para a expressão dessa função, a função do RN e do RN. Faltou o N ali. Ok? Então, a variedade ela é dita diferenciável se todas essas aplicações forem diferenciáveis, tá certo? E segue imediatamente que se ela for diferenciável, a inversa também é, porque você pode fazer a mesma coisa para todas, tá certo? Como a gente está pedindo para todas as aplicações, para todas as parametrizações que isso acontecer, eu não estou nem dizendo a ordem. Então, isso aqui é diferenciável e, portanto, o contrário também vai ser diferenciável, porque eu posso fazer a mesma coisa da forma ao contrário, tá certo? Então, todas essas aplicações aqui são difeomorfismos. Quando essas mudanças são difismos, aí a gente diz que a variedade, ela... Bom, isso aí é uma estrutura diferenciável, certo? Só que tem uma terceira condição, que é uma condição técnica, que é assim, tá? Então, a primeira condição, ela é localmente homeomorfa ao RN. Segunda condição, as mudanças de coordenadas, que é o nome dessa aqui, então, as mudanças de coordenadas são diferenciáveis, beleza. A terceira condição é a condição técnica, tá certo? Muito interessante, aliás. Que ela diz o seguinte, que essa coleção ela seja maximal para essas duas propriedades, para a propriedade 1 e para a propriedade 2. Isso significa que, enfim, né? Agora, usando, ou seja, isso significa que se você encontrar, você pode encontrar alguma coleção de cartas que cubra, mas para ela ser uma variedade, você tem quantas? Todas, tá? Mas, repito, é uma condição técnica. Deixa eu falar um pouco sobre isso, né? Pois é, esqueci. Deixa eu pensar aqui um pouco.
Enfim, é uma super definição para começar o curso, tá certo? É um conceito muito complexo. Às vezes eu penso, enfim, o certo é a gente ter um curso só sobre variedades diferenciáveis, sem falar de geometria linear, sem falar de métrica, sabe? Mas, infelizmente, a gente não tem. Aliás, o livro do Peterson, que é um livro excelente, ele levantou a mão, isso eu não vi, não. Foi, Fala Augusto. aí, Essa quem lembra condição de aí primeiro? maximal foi. Você poderia repetir essa condição de maximal rapidão? Ah, sim, sim, posso. Marisa ia perguntar o quê? Não, professor, desculpa, porque acho que ficou ainda da vez passada. Ah, beleza. Vamos lá, Ian. Essa condição é uma condição técnica. Deixa eu falar uma coisa sobre ela que é mais interessante. Não sei se tem no livro do Manfredo isso. Eu não preparei muito bem essa aula por ele, assim, mas lembrando. Veja bem, ah, usando o lema de Zorn, lembra do lema de Zorn? Lembra, né, que você fez análise funcional agora? Em geral a gente fala, dá uma lembrada no lema de Zorn, né? Muito bem. Usando o lema de Zorn, aliás, é fundamental essa informação que eu vou dar agora, tá? Você mostra que, dada uma coleção, vamos chamar isso aqui de parametrizações, tá certo? Uma coleção de parametrizações que cobre a sua variedade, existe uma única coleção maximal, tá certo? Satisfazendo essas condições. Ou seja, você tem uma coleção que cobre e cuja mudanças de coordenadas elas são diferenciáveis. Então, se você tiver uma coleção que cobre a mudança e as mudanças de coordenadas são diferenciáveis, o lema de Zorn garante que existe uma maximal, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito profundo, muito complicado, eu vou dizer, é o seguinte: existem algumas variedades que têm mais de uma estrutura. O que é que isso significa? Como assim, né? Quando eu falo, o que é uma variedade com duas estruturas diferenciáveis distintas? Né? Uma variedade com duas estruturas diferenciáveis distintas seria o seguinte: se lá o seu espaço topológico, eu vou logo daqui, exemplo, a esfera de dimensão 7. A esfera de dimensão 7 tem 8 estruturas diferenciáveis diferentes. Do ponto de vista de topologia, são todas esferas. Do ponto de vista diferenciável, homeomorfas, né? Porque todas as esferas, do ponto de vista topológico, o homeomorfismo preserva a topologia, né? Então, são todas as esferas uma homeomorfa a outra. Agora, aqui é diferenciável. Essa outra é diferenciável, tem uma outra estrutura. Mas elas não são difeomorfas, tá certo? Então, isso tem a ver, ou seja, com essa questão, digamos aí, 3, tá certo? Isso, a coleção de todas já é uma estrutura diferenciável. Isso não quer dizer que ela seja única para uma certa variedade, tá certo? Fazer. Mas, enfim, isso aí que eu estava falando é uma coisa fora, bem complexa mesmo. Nem, eu não entendo bem também, tá? Só um pouco. Mas eu vou falar ainda mais sobre isso, né? Eu queria começar com um exemplo. Né? O primeiro exemplo é o RN. O RN é uma variedade diferenciável. Por que ele é uma variedade diferenciável? Você considera a aplicação identidade, ok? Só que a aplicação identidade só é uma aplicação, né? Então, você pode considerar, para você verificar a propriedade 2,
É uma tautologia, na verdade, porque você vai usar a mesma aplicação. Tá entendendo? Se você tem uma variedade que ela só tem uma carta coordenada, essa propriedade 2 ela é verificada com a identidade, porque a única possibilidade de interseção é dela com ela própria. Se a interseção é dela com ela própria, essa mudança daqui é a identidade. Entenderam? Bom, enfim, o RN é trivialmente a variedade. Agora, por que uma aplicação garante? Entendeu? Pelo que eu falei, pelo lema de Zorn. Porque se você tiver uma coleção de cartas que cobre a sua variedade, isso já garante a existência, né? Existe uma estrutura diferenciável que contém elas, tá? Então é suficiente você garantir a existência de cartas que cubram, né, cujas mudanças sejam diferenciáveis, tá bom? Já estou aplicando aí aquele resultado. Só para vocês terem uma ideia, eu não lembro se foi em 82, Donaldson, esqueci agora o nome do outro cara, eles ganharam a medalha Fields, que é o maior prêmio da matemática, porque eles viram que o RN, todos os RNs, preste atenção que isso aqui, olha só, pouca gente fala disso. O RN só tem uma estrutura diferenciável, certo? Exceto o R4. O R4 não é numerado de estruturas diferenciáveis. Esse resultado simplesmente ele é extraordinário. Entendeu? É extraordinário. O R, a reta, o R2, o R3, o R5. Enfim, eu não entendo porquê. A dimensão 4 é uma dimensão super especial, por várias razões. Aí tem esse fato aí inusitado, entendeu? Admite uma coleção não enumerável de estruturas diferenciáveis. Se o Donaldson... Né? Só para você ter ideia, isso aí da medalha Fields, né? O John Milner também ganhou a medalha Fields. Ele que provou, não tem a ver com a medalha dele, mas ele que provou que S7, foi o primeiro exemplo, eu acho, S7, bem antes do Donaldson, tem exatamente 28 estruturas diferenciáveis. S7 é a esfera de dimensão 7, tá? Por exemplo, tem outro teorema, não sei de quem é, e todas as variedades de dimensão 1, 2 e 3 só tem uma estrutura diferenciável. Quando você tem uma variedade de estrutura diferenciável, isso é chamado de estrutura exótica, tá? Então, estruturas exóticas só aparecem em dimensão 4 em diante. Parece que ela vai usar isso. Isso é útil de vez em quando, especialmente em dimensão 3, tá certo? Mas não se preocupem não. Eu coloquei aqui N, é também uma variedade diferenciável, tá bom? Isso aqui é particularmente importante, porque primeiro que é óbvio, né? Mas, por exemplo, vou tomar o Rn+. Quem é o Rn+? Digamos aqui, você tem um eixo, aí você, junto dos pontos do xn é positivo, tá? Isso aqui. O semi-espaço, sei lá, semi-espaço superior, se você quiser. Esse conjunto, ele é uma métrica muito famosa, que é a métrica do espaço hiperbólico, entendeu? Então, como conjunto, são um semi-espaço do Rn. E aí a gente vai depois, né, estudar as métricas. E aí, esse exemplo é fundamental na teoria do espaço hiperbólico. E então é uma variedade riemanniana onde a gente coloca e sobre a variedade diferenciável que a gente vai usar é o Rn+, entendeu? O aberto do Rn. Isso que eu coloquei. Só que isso é um exercício. Não sei se todos fizeram o curso de geometria diferencial, mas no curso de geometria, ou seja, é claro que estudando geometria diferencial, né, são exemplos de variedades diferenciáveis. O Manfredo coloca isso lá na frente. Eu devo falar. Lá, enfim, tem esse exemplo, esse exercício aqui. Eu queria que vocês realmente escrevessem esse exercício
e pensassem nele, tá certo? Ou seja, pega uma variedade diferenciável, a gente mal aprendeu o que é, mas tudo bem. Então, para começar, um espaço um aberto desse seu conjunto. Por que esse aberto ele é uma variedade? Esse é o exercício diz isso. Tá? Diferenciável é uma variedade diferenciável da mesma dimensão. Né? Isso aí é demonstração, como eu estava falando. No curso de geometria diferencial a gente faz isso também, só que lá é um pouquinho diferente, tá? Posso até falar disso. Mas a ideia, né, é que se você tem uma coleção aqui de aplicações que define M, e aqui você tem um aberto, o que você vai considerar são... Você vai fazer o seguinte, você vai pegar X alfa, de U alfa, isso aqui é um aberto de M. Aí você intersecta com o seu conjunto A. Tá certo? Isso aqui vai ser um subconjunto, sei lá, W alfa. Pronto. Agora você vai definir uma nova aplicação. Se você quiser, você chama xtil alfa. Xtil alfa vai estar definida de qual aberto? O aberto vai ser, vou chamar aqui de util. Você vai chamar, estou dando aqui mais ou menos a solução. Util alfa vai ser x alfa a menos 1 desse conjunto menor. Tá? Ora, isso aqui é um aberto da variedade, por definição de variedade, tá? Isso aqui é um aberto que eu estou dizendo. Então, a interseção de dois abertos é um aberto. Tá bom? Então, isso aqui é um aberto do RN. Aberto do RN. Ixi, do RN. Então, você vai tomar essa aplicação aqui. Onde é que cai a imagem dela? A imagem dela vai cair em A. Entendeu? Então, essa coleção, isso aqui são as restrições. Você restringe no conjunto certo. Pense um pouquinho. Essa coleção aqui vai cobrir a interseção é a mesma. Assim, as aplicações são as mesmas aplicações, só que restritas, eventualmente abertos menores. Se uma aplicação é diferenciável no aberto, ela é diferenciável no aberto menor. Entende? Então, essencialmente, essa é a demonstração. Eventualmente, a gente usa esse fato, tá certo? Tudo aberto de uma variedade é uma variedade. Exemplo 3, a esfera. Um exemplo fundamental, tá certo? O livro aí deve fazer uma ou duas vezes, uma delas possivelmente com as projeções estereográficas. Aí eu deixei como exercício. Quem aqui já ouviu falar ou não ouviu falar da projeção estereográfica? Quem conhece, quem não conhece? Conheço, Jefferson. Marisa, já ouviu falar? Conhece? Sim. Muito bem. Esse exercício tem, veja só, se vocês estão com alguma dificuldade aqui de abstração, muito bem, Laine. Eu recomendo, muito bem, Eduardo, eu recomendo vocês olharem, vejam só, tá? O livro de Geometria Diferencial do Manfredo, de curvas de superfícies, ele faz isso. Aqui eu acho que ele faz também no geral, eu recomendo que vocês façam e entendam, né? Eu tenho certeza que ele faz. Quero que vocês que faz, exemplo com vocês, certo? Façam dimensão 2 no R3. Na verdade. Depois dimensão N, como está aqui no livro, tá certo? Mexam nesse exemplo que ele é legal. Ou seja, no fundo são duas cartas que isso aí é suficiente. Aí você vê tem a expressão da mudança de coordenadas. Aí você vê a expressão não são funções racionais, são quocientes de polinômios que não se anulam, cujo denominador não se anula, portanto é diferenciável. É assim que a gente faz na prática. Deixa eu falar mais alguma coisa. É um exemplo muito importante.
a esfera. Tá certo? O que eu ia falar antes, na verdade, é o seguinte, a, a ideia de variedades, eu devia ter falado isso antes, é você ter um objeto sem você precisar do ambiente, entendeu? Os nossos, como é que chama? A ideia é essa, né? A ideia é que você tem um lugar para você fazer geometria. Isso não é uma superfície do R3, não é uma superfície do R1, entendeu? É uma coisa que é intrínseca nela, definida só a partir dela própria, tá certo? Essa, pelo menos, esse é o conceito. É isso que a gente... Tem um detalhe, diga aí, Ana. Ô, professor, essas variedades a gente viu lá em geometria como superfície, né? Esfera, gráfico, o RN. Tem alguma diferença, tem alguma superfície, no caso, que a gente traz para aqui, para a Riemanniana, que não é uma variedade? Porque na definição de variedade ele muda, colocando que a mudança de coordenada é diferenciável. Lá é um teorema, né? Em geometria, se eu não me engano, é um Bom, teorema. eu vou explicar isso, Ian, bem direitinho. Ah, beleza. Exatamente, exatamente. Na verdade, isso está aqui no livro, lá na frente. Eu não preparei hoje porque estou mais ou menos seguindo o livro, só que eu não li tudo que está escrito. É por isso que eu não sei se, por exemplo, se o Manfredo falou nessa questão do aberto, nessa questão da estrutura, não lembro. Deixa eu falar, então, sobre isso, né? Lá no curso de geometria diferencial, a gente define, né? Mais ou menos assim. Primeiro você começa com um conjunto, vou chamar de S aqui, só para ficar diferente, tá? Já está dentro do R3. É claro que a dimensão, aqui não faz, se for olhar o duelo de análise volume 2, ele faz isso, ele faz SK no RN, né? Não vai fazer muita diferença não, né? Tá certo? Então você tem aqui um conjunto S. Quando é que esse conjunto aqui é uma superfície? Então, você vai ter, lá é assim, tá? Olha aqui como é lá o resultado. Então, para todo P, existem, tá certo? Um aberto V do R3, aberto. U do R2, aberto. Tá certo? P pertencente a V. E existe uma aplicação X que vai de U, atenção, em V. Tá certo? Como é mais? Sim. Tal que, aí a grande diferença, tá certo? Tal que a diferencial de x em qualquer ponto, ela tem posto 2. A diferencial é uma aplicação que vai, nesse caso, do R2 no R3. Entendeu? Então, essa diferencial a gente diz lá é injetiva. Essa é a condição. Tá certo? Quando você coloca isso, aí depois você prova com isso que as mudanças de coordenada elas são diferenciáveis, tá certo? Então, a definição é ligeiramente diferente. São diferenciáveis. Então, isso aqui está dizendo para a gente, né? Isso aqui está dizendo para a gente, ou seja, toda, quando dá um tilt aqui, deu. Aí o cara faz isso aqui. Ou seja, toda, isso aqui é a definição de superfície regular, tá? Toda superfície regular em R3 é uma variedade diferenciável de dimensão 2. É um corolário, é uma consequência. Está lá no livro aqui no livro do Manfredo, lá na frente. Você entendeu? Porque lá a definição é ligeiramente diferente.
essa condição aqui, tá, ela é ligeiramente diferente, garante que as mudanças de coordenadas são diferenciáveis, aí você usa o teorema da opção implícita para provar isso. Tá bom? E aí, ou seja, o que é para a gente uma hipótese no curso como você falou, Ian, de geometria diferencial, é um teorema, é um resultado, entendeu? Mas isso garante que todas as variedades, todas as superfícies regulares são variedades diferenciáveis. Isso é bom porque dá para a gente uma gama de exemplos. Tá certo? Agora, aliás, o Manfredo, salvo engano, exato. Aí ele fala, o espaço euclidiano com a estrutura diferenciável dado pela identidade é um exemplo trivial de variedade diferenciável. Vejamos um exemplo não trivial. O primeiro exemplo dele é o espaço projetivo real, entendeu? Aí eu acho isso meio pesado, a gente começa a se preocupar muito com um exemplo, ou seja, mas existe, tá lá, eu nem falei do espaço projetivo, não vou falar nessa aula do espaço projetivo, mas tá lá na página 4, entenderam? É bom mesmo para assustar mesmo, cara. Tem um exemplo super abstrato, um negócio esquisitíssimo, que é uma variedade diferenciável, entendeu? Aliás, uma variedade super importante, eu espero que no final do curso a gente tenha, né, ao longo do curso a gente tenha a oportunidade de trabalhar com ela, mexer com ela, mas eu não quis falar agora, tá certo? Sobre ela. Então, então existem muitas variedades abstratas diferenciáveis que não tem nada a ver com superfície em canto nenhum. Porém, deixa eu falar, um outro medalha Fields, John Nash foi medalha Fields ou foi só a Nobel? Foi Fields, né? Nem lembro. Todo mundo conhece o John Nash, né? Quem não conhece o John Nash? John Nash. Tive a oportunidade de conhecer. Não conheço, professor. Não conhece? Ian? Ao que eu me recordo assim, o nome não tá vindo na minha mente, não. Do filme, cara, do filme. Tem um filme... Ah, sim. Uma Mente Brilhante. Muito brilhante, sim, sim, sim. Ele foi medalha Fields ou foi só prêmio Nobel, né? Eu sei que ele foi Ele ganhou o prêmio Abel, prêmio né? Nobel. Foi prêmio Ele ganhou o Nobel prêmio Abel. Ele ganhou o prêmio Abel. economia. Eu acho que foi o Abel. Exato. Ele ganhou o prêmio Abel. Não, tenho certeza, exato. Inclusive, ele faleceu quando ele estava voltando do prêmio. Não sei se vocês sabem disso. Ele era professor em Princeton. Cheguei a conhecê-lo lá. Assim, né? Eu vi quem era. Não foi apresentado, não. Até porque ele era meio doido. Mas ele ganhou o prêmio Abel, que é um prêmio, né, importantíssimo. Foi para a Noruega receber com a esposa, voltou, chegou em Nova York, pegou um táxi, o táxi capotou, o bicho morreu. Diga aí. Que negócio danado, né? Então, o John Nash foi um cara excepcional, é uma história belíssima. O John Nash, ele provou o seguinte teorema. Toda variedade riemanniana pode ser imersa, só na próxima aula eu vou definir o que é imersa. Aliás, isometricamente imersa, bem na frente que eu vou definir o que é isso. Mas, grosso modo, ele provou que, em algum sentido, toda variedade diferenciável riemanniana, por mais abstrata que seja, preste atenção no teorema, ela pode ser colocada dentro de um espaço euclidiano sem deformar. Tá bom? Então, aqui a gente não está falando ainda de geometria, de métrica. Aliás, sem falar de métrica, esse é o famoso teorema do mergulho... Como é que é? Teorema... Ixi, deu um branco agora. Mas tem um outro teorema mais simples do que o Nash. O Nash usa para métricas riemannianas. Só falando em variedades, sem métricas, tem um teorema, alguém sabe? Sabe, Elaine? Garante que qualquer variedade diferenciável pode ser colocada dentro de um espaço euclidiano. É o de Nash, o teorema do mergulho de Nash?
O Dinesh é esse que usa métrica. Sim. Agora tem um sem métrica. É do Whitney? Mergulho de Whitney. Perfeito. Muito bem. Então, Ian, aí tem esse teorema do Whitney, só que veja só, esses teoremas eles são abstratos, porque ele não diz a forma como você vai colocar, entendeu? Então, por exemplo, tem essa variedade que eu não vou falar dela hoje, espaço projetivo real, por exemplo, tem muitas outras. Uma variedadezinha bem bonita, bem complicada, ela é, enfim, tem muita topologia, entendeu? Linda, inclusive. Faz parte de uma família de variedades, que são os espaços lenticulares. Interessante, dá para fazer geometria, teoremas bonitos, enfim. Então, o teorema de Whitney, por exemplo, obrigado, Elaine, garante que qualquer variedade pode ser imersa, acho que no R2N-1, certo? Só que a gente não tem uma expressão explícita dessa imersão, ou seja, ela vai ser uma K-superfície dentro do Rn, né? Ou uma N-superfície dentro do R2N-1. Salvo engano, é 2N-1, é 2N+1. Aí tem uma dimensão que é mergulhada, tem uma dimensão que é imersa, enfim. Mas, só que a gente não vai usar esse teorema, porque a gente, por exemplo, você pegar o espaço projetivo, a gente não sabe fazer nada. A gente não sabe como é que coloca ele no RN, entendeu? Sabe que existe, é um teorema de existência, mas não é construtivo o negócio. Só para a gente citar umas coisas legais. Vamos lá, senão eu não vou acabar, né? Cansado já. Eu coloquei aqui os gráficos, tá? Mas para dar uma animada, para a gente ter coisas assim mais legais, né? Então você pega uma função qualquer, x ao quadrado, né? x2 mais y2. O gráfico é um paraboloide, né? Mas, certo? Então, é legal que você saber que isso aqui é uma variedade, né? Mas, enfim, né? A gente já sabia que aqui está em dimensão qualquer, tá certo? Todas as superfícies também são. Então, beleza. Voltando aqui. Esfera, gráficos. Daqui a pouco tem um exercício sobre ele. Observação. Qual é a parametrização, né? Do gráfico? O gráfico é o conjunto, né? Mora no Rn+1, tá certo? Pega uma função aí qualquer. Aí você tem lá o gráfico dessa função. Tá? Então, essa superfície aqui, essa variedade, ela é coberta com uma única parametrização. E a parametrização é essa. E eu queria que vocês se convencessem disso. Tá bom? E, por favor, se alguém não se convencer, converse, fale de... Tá bom? Ok. É outro exemplo clássico, está no livro, eu vi que está no livro. A imagem inversa do valor regular de uma função suave é uma variedade diferenciável. Tá certo? Pega uma função aqui em qualquer lugar. Eu coloquei um aberto RN, mas pode ser o RN inteiro. Outra coisa, a gente não vai se preocupar aqui com questões de regularidade, tá? Tudo para a gente é ser infinito. A gente aprende tudo em ser infinito e depois, se for necessário, a gente refina os argumentos para ver qual o tipo de regularidade necessária. Vamos fazer a teoria toda em ser infinito, tá? A gente pode derivar quantas vezes forem necessárias. A gente não usa exatamente que é ser infinito, entendeu? Falando mais pro Ian aí, que é analista. A gente não usa que tem todas. Mas quantas forem necessárias, a gente vai derivar. Em geral, a gente deriva 2 ou 3 vezes no máximo. Então, teoricamente, a teoria valeria para tudo ser 3. Mas, enfim. Então, é um exemplo clássico, né? É a pré-imagem do valor regular de uma função. Isso também está no curso de geometria diferencial, né? Lá no Manfredo. E aí você consegue construir várias superfícies legais. E agora, né? Eu afirmo que isso é uma variedade. Por que isso aqui é uma variedade? E aí, por isso que está esse exemplo aqui também de gráficos, entendeu? Porque dá para mostrar, né, e é clássico isso, usando o teorema da função implícita, pensem nisso, que esse conjunto aqui, ele é localmente um gráfico. Entendeu? Sabe um exemplo que dá? Eu coloquei aqui a esfera, mas devia ter colocado. O Manfredo coloca o toro de revolução. O toro de revolução no R3, por exemplo, você tem uma função, ele é para imagem, entendeu? Ele é desse tipo. Ele é para imagem do valor regular aqui, de algum valor regular, o toro. Máximo.
Tá certo? Aí o Manfredo tem lá a função, é mais ou menos simples de construir. Entendeu? Mas assim, isso aqui dá um monte de exemplos. Por que isso aqui é uma variedade? Preste atenção agora no argumento, tá? Esse argumento aqui é para maiores de 18 anos. O argumento aqui é o seguinte, canetinha vermelha. Usando o teorema da função implícita, a gente mostra que todo ponto... Observe que aqui vai ser um subconjunto do Rn, tá? Qual é a dimensão aqui? Eu coloquei assim, mas esse conjunto aqui vai ter dimensão n menos 1. Tá? A gente sabe disso. Então, todo ponto vai ter uma vizinhança que é um gráfico, tá? Em geral, aqui você prova que é sobre o eixo. Aqui. Então, vai ter aqui um domíniozinho sobre o... ficou meio ruim, mas... Como é que eu faço aqui? Todo mundo vendo aí, né, meu toro? Não aumenta mais não, né? Então, vai ter aqui vou pegar verde. Diminuir o... Tá aqui o eixo, tá? Aí, digamos que... Então, isso aqui é um gráfico, aqui no eixo ZX, tá certo? Tem um abertozinho aqui, você prova que esse pedacinho da superfície, isso vale para qualquer ponto, isso é genérico, tá? Ele é um gráfico, entendeu? Sobre um abertozinho aqui desse eixo. É justamente onde a derivada, a direção, é a coordenada na qual é diferente de zero, que tem que acontecer porque é um valor regular, né? O que significa dizer que é um valor regular, para quem não lembra? Dizer que é um valor regular, é um valor regular se o gradiente de f é valor regular, né? Valor regular, P é diferente de zero para todo P pertencente a F menos 1 de A. Aqui é o valor regular, o valor que ele toma nos reais. O A está nos reais, tá certo? Então, em todo ponto que está na inversa, isso aqui não é uma função que está no Rn, o gradiente aqui nesse ponto é um vetor diferente de zero. Se é um vetor diferente de zero, alguma das coordenadas, isso aqui é o quê? Isso aqui são... Né? Isso aqui é a derivada de f em relação a x1, n no ponto P. Se esse vetorzão é não nulo, alguma das coordenadas é diferente de zero. É essa coordenada que você vai usar para construir o gráfico, entendeu? Resumindo aí um argumento que é mais ou menos clássico. Então, então esse pedacinho aqui, sendo um gráfico, então você tem essa parametrização aqui, ó, do gráfico, chamada parametrização do gráfico. Então, aí esse pedacinho, você acha uma parametrização para ele. Qual? A parametrização do gráfico. Ora, mas todo ponto tem uma dessa. Pronto. Você já cobriu com parametrizações. Aí, um pouquinho mais de trabalho, você mostra que a interseção de duas é também diferenciável. Tá certo? Essa é a ideia. Entendeu? Por isso que está nessa ordem aqui. Vem gráficos, aí depois você fala nisso. Tá bom? Aí eu coloquei subexemplos, né? A própria esfera, por exemplo, né? Se você tomar essa função, qualquer valor diferente de zero é um valor regular. Então, a esfera... Isso é outra maneira de provar que a esfera é uma variedade diferenciável. Cilindros, né? Eu coloquei aqui, ó, tem do x1 até o xn-1, né? Aqui está no Rn, aqui deveria ser xn, então. Aí você... Aí aqui deveria ser n mais 1. Eu acho que eu fui interrompido nessa hora que eu estava... Enfim, não importa muito. Mas aí você toma aqui, por exemplo, né? Tem n coordenadas, tá certo? Aliás, n mais 1. Tava certo, né? Tava tudo certo, eu acho. Então, eu coloquei n menos 1. Mais fácil ainda. 2. Eu queria dizer que aqui é o R...
aqui está o n mais 1, é só colocar isso. Entendeu? Tem n mais 1 coordenadas. Eu estou tomando aqui também, tá? E aí você pega as K primeiras, por exemplo, entendeu? E soma. Aí quando você olhar para a imagem, eu não estou somando todas, aí você vai ter um cilindro, entendeu? Se aqui for K mais 1, né? Aí você obtém justamente a esfera, SK, e o restante está livre. Então o restante está livre, vira o Rn menos K, tá certo? São chamados de cilindros generalizados. Esses caras aqui são subconjuntos, como subconjuntos, não precisa, né? Para fazer variedade não precisa, mas é bom dizer, são subconjuntos, atenção, do Rn mais 1. Certo? Um outro exemplo aqui, que gera exemplos, né? Se você tem duas variedades diferenciáveis, então o produto cartesiano dela como conjunto é uma variedade diferenciável e a dimensão é a soma das dimensões, tá? Isso é um exercício, verificar isso. E daí você tira vários exemplos também. Por exemplo, o toro TN é S1 cartesiano S1. Esse S1 aqui é o círculo em R2, tá certo? Quando a gente não fala nada, é sempre centrado na origem de raio 1. A maioria das coisas que a gente faz, elas são independentes de translações e homotetias. Não tem geometria aqui ainda, tá? Mas só para um comentário. Aí outro exemplo, né? S2 por S2, que é um exemplo importante, ou em geral SK por SL. Né? Sei lá, você pode fazer S1 por S1 por S2, por aí vai, tá? Enfim. Aí deu uma... Eu vou fazer uma pausa aqui, especialmente na gravação, até para não ficar muito grande. Só que depois eu vou ter que juntar lá no YouTube, vai dar um trabalho. Não vou parar, não. Pronto. Ixi, Maria, falta coisa aqui só. Então, beleza. Então, a gente já viu o conceito, vimos alguns exemplos, tá certo? Um exemplo muito importante é o Rn. Então, se você está perdido, não se preocupe, porque você conhece o Rn. Agora, é o seguinte, do ponto de vista concreto, de meter a mão na massa, de fazer as contas, tá certo? Você tomar abertos do Rn, por exemplo, a esfera, o produto, os produtos, você já tem uma gama, você constrói uma gama de exemplos. Por exemplo, o espaço hiperbólico que eu falei, o espaço de Heisenberg, é um aberto do Rn com a métrica. H2 vezes R, S2 vezes R, que são as variedades que são legais de estudar, entendeu? Elas são simples em alguns sentidos, mas já você pode calcular a curvatura desses espaços, obter informações sobre as geodésicas, já são ótimos para trabalhar, entendeu? Agora, do ponto de vista de fazer os teoremas gerais, de entender os teoremas gerais, então a gente tem que olhar aqui nesse âmbito geral, tá certo? Então, vamos continuar. Então, agora eu vou... Aqui é o conceito, a definição de uma função diferenciável, tá? Entre duas variedades diferenciáveis. Duas variedades diferenciáveis. Então, eu não tô... Quando eu coloco duas, eu estou colocando MN. Atenção, só uma observação aqui trivial, tá? Sempre que tem uma variedade só, M, em geral, eu estou colocando a dimensão dela N, por exemplo, aqui. Quando eu falo de uma variedade, em geral, é M e a dimensão é N. Simplesmente para as coisas ficarem, para não haver confusão, né? Assim, não ficar confuso. Só que aí, quando tiverem duas, eu vou fazer assim, vou chamar M de dimensão M, N de dimensão N. Uma frente chama M1 e M2, entendeu? Vamos deixar assim. Eu achei que vai ficar mais simples, menos notação. O fato é esse. Quando eu não falar nada, são variedades diferenciáveis, tá certo? Tem uma função entre duas, como se fosse entre dois conjuntos. Toma um ponto. Então, a função está definida aí, né?
como é, a gente diz que ela é diferenciável no ponto, se existem parametrizações, olha aqui o desenho, x e y. O x é uma parametrização cuja imagem contém o ponto P. E o y é uma parametrização cuja imagem contém o ponto da imagem. Tá? Então, aqui o desenho é esse. Eu tenho uma variedade M e uma variedade N, tem uma função entre elas. Não sei a dimensão, não sei nada. E aí, eu olho duas parametrizações. Tá certo? Uma parametrização em M, cuja imagem cobre P, e uma parametrização em N, cuja imagem cobre φ de P. Pronto. Se você, né, diminui... agora, então, isso define essa aplicação. Essa aplicação, eu não sei se essa aplicação é, por exemplo, se ela é objetiva, não sei o que ela é, não. Mas ela está bem definida, essa aplicação. Como é que ela está bem definida? Porque você pode diminuir esse aberto no seguinte sentido, tá? Isso aqui é um aberto. Né? Esse aqui é o aberto, que é a imagem, tá? Estou chamando esse cara de V. Esse aqui é o Y de V, esse abertozinho aqui. Vou colocar e depois vou apagar. Esse aqui. Tá certo? Aí o que é que eu posso fazer? A única coisa que eu quero para isso aqui ficar bem definido, a única coisa que eu preciso para essa aplicação ficar bem definida, eu posso diminuir esse conjunto. Olha que o P vai em φ de P, tá certo? Então, por continuidade, como essa função aqui, ela, em particular, ela é contínua, tá? Eu não falei, mas essa função tem que ser contínua. Eu vou colocar aqui. Uma função C0, ou seja, contínua, é diferenciável. Então, se ela é contínua, você pode diminuir muito esse conjunto, de forma que a imagem está aqui, tá certo? Por que eu preciso disso? Porque, nesse caso, aí isso aqui está bem definido. Essa aplicação vai daqui a aqui, tá certo? Pega um ponto aqui, traz aqui, daqui cai aqui, portanto, uma vez que a imagem caiu aqui, eu posso aplicar a inversa, porque esses conjuntos aqui, eles são homeomorfos, tá certo? Então, esse cara daqui vai ter, a sua imagem vai estar aqui, correspondente. Então, vai ter uma aplicação daqui a aqui, repito, não é injetiva, não é nada, tá? Pode não ser injetiva. Mas o fato, né, é que fica bem definida. Isso aqui é o fato. Tá? Então, estando bem definida, digo que a minha φ ela é diferenciável se, somente se, essa aplicação é diferenciável. Tá certo? Toda definição se, somente se. Então, eu repito, uma função entre duas variedades, ela é dita diferenciável se escolhidas cartas coordenadas, a gente chama isso aqui de a representação dessa função em coordenadas, ou seja, essa composta daqui. Agora, essa composta é uma função que vai do Rm no Rn. Tá bom? Aí a gente sabe dizer o que é uma função diferenciável aí. Se essa função for diferenciável, a gente diz que φ é diferenciável. Tá certo? E aí a pergunta natural é a seguinte, olha, mas essa definição está dependendo das cartas que você escolheu, né? Sim, não, né? É um exercício, verificar, exercício clássico também, que essa definição, ela não depende da escolha das cartas. Por que não depende? Entendeu? Como é que você prova? Sugestão de demonstração. Vocês fazem o seguinte, você prova primeiro que não depende de X. Aí você pega uma outra carta, veja só, tá? Vou fazer um esboço aqui. X-til, e aqui aberto B-til. Então, a imagem contém P. Então, isso implica necessariamente que a imagem dessa carta, como contém P, vai intersectar a imagem de X, entendeu? Então, significa, como essa variedade é diferenciável, que essa aplicação aqui, que é a aplicação x a menos 1 composta com x-til, ela é né, que ela vai estar definida no conjunto certo. Essa aplicação aqui, ela é um diffeomorfismo, tá certo? Então, aí você verifica, né, por exemplo, que y a menos 1 composta
com φ, composta. Aí você, grosso modo, tá? Você vai fazer assim, cadê? Podemos colocar a ordem ao contrário, mas você faz assim. X til, composta com x til a menos 1, composta com x. Tá certo? Você tem a sua, fez essa composição aqui, porque você, né, isso aqui tá, na verdade, é a identidade, tá bom? Observe que x e as parametrizações são diffeomorfismos, isso aqui tá só não está bem definido, tá bom? Então, o que acontece? Por exemplo, né? Por exemplo, isso aqui composta com x é igual a y a menos 1 composta com φ, composta com x til, composta com x til a menos 1, composta com x, certo? Então, veja só, se essa aqui é diferenciável, tá certo? Tá, né? Mas é assim que eu quero. Sim, né? Por exemplo, enfim, se essa aqui é diferenciável, isso aqui sempre é diferenciável, tá bom? Então implica que essa é. E aí você pode fazer o contrário, trocar aí. Na verdade, não era bem assim, mas é quase isso. Mas a ideia é essa. Então, esse argumento garante que, por exemplo, não depende de x, da parametrização x. Aí você faz a mesma coisa do outro lado, com y. Então, garante que também não depende da parametrização y. Então, isso aí isso é bacana, porque usa claramente a definição de variedade, né, de mudança de coordenadas. O fato da mudança de coordenadas ser diferenciável. Ok? Tá todo mundo aí? Esqueci, né? Sim, professor. Sim, professor. Continuando. Então, vocês verificam aí, tá? Então, aí eu vou dizer agora que uma função ela é um diffeomorfismo, tá? Se ela for diferenciável bijetivo e a inversa for diferenciável, né? E quando isso acontecer, por exemplo, a gente vai dizer que as variedades são diffeomorfas. E um exercício, por exemplo, é mostrar que o gráfico de uma função, que é uma variedade, sempre é diffeomorfo ao seu domínio, tá certo? Pode parecer que isso não tem graça, mas eu vou dar um exemplo aqui que talvez tenha graça. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu quero... Eu vou pegar o seguinte exemplo. Exercício. O exemplo não é exercício, não. O exemplo é só um exemplo onde o domínio não é simplesmente conexo. O meu domínio, U, vai ser o R2 menos a bola, tá certo? De centro 0 e raio 1. E eu vou considerar a função f, tá certo? De xy igual ao cosseno hiperbólico, tá certo? Tá. Eu acho x2 mais y2. Se eu não errei. Tá bom? Enfim. Então, se eu não errei, isso aqui é o gráfico do catenoide. Então, aqui é a bola fechada. Então, isso aqui é um aberto, tá? Então, isso aqui, da parte de cima do catenoide, que é um gráfico. Todo mundo deve conhecer o catenoide, né? E... Tá certo? Que é... Então, por esse exercício aqui, então, isso aqui é um gráfico de uma função diferenciável. Observe que isso aqui é diferenciável. Né? Tá longe do zero. E... é um gráfico, né? Então, o ponto aqui vem aqui. Então, esse pedaço aqui do catenoide, ele é homeomorfo ao R2 menos uma bola. Entendeu? Que, por sua vez, é homeomorfo ao cilindro também. Né? Mas aqui é uma... E aí a aplicação que faz isso é justamente a projeção, né? Tem uma aplicação que vai dar aqui
vai do domínio aqui, que é a própria φ, e a função inversa é a projeção, entendeu? Desenhozinho mal feito, mas é assim mesmo. Segundo quem é que falava, não sei se era o Poincaré ou era o Hilbert, que a geometria é a arte de raciocinar sobre figuras mal desenhadas. Já ouviu essa frase? Eu não lembro quem é. Mas a gente raciocina com as figuras meio feias. Mas no quadro, minha letra é melhor. É uma pena que, não sei quando essa pandemia vai acabar, é capaz de a gente nem se conhecer. Né? Uns 10 anos ainda, estão falando por aí. Para ser otimista. Brincadeira. Vamos lá. Eita. Espaço tangente. Veja bem. Isso aqui é um conceito importantíssimo. Só que tem uma dificuldade para definir espaço tangente de variedades, entende? Quando a gente está... Veja bem, ó. Quando a gente tem uma superfície no R3, uma superfície de dimensão K no Rn, é mais fácil. Vou fazer aqui, mas vou apagar depois. Por que é mais fácil? Porque é assim, ó. Vou fazer dimensão 2, mas vale em qualquer dimensão isso. Como você tem a parametrização é de um aberto, né, do R2, o seu RK aqui, tá? Vai num aberto, né? Vou colocar aqui, não parece um K, né? Aberto aqui do R2, do RK, do Rn, tá certo? Estou olhando aqui. E aí a gente pede lá, né, que a diferencial seja injetiva, tá? A diferencial vai do RK no Rn, injetiva. Essa é a definição de uma K-superfície, tá? Está no livro do Elon, para quem não viu. Volume 2. Uma superfície de dimensão K contida no Rn. Como é uma generalização natural de superfície de dimensão 2 no R3, tá certo? Então, essa condição, aí a gente define o espaço tangente, tá certo? A sua K-superfície, como sendo simplesmente a imagem do RK. Né? Aqui vai ter um ponto Q, eu vou dizer quem é ele já já, do RK. Então, K plano define o Q é a pré-imagem, né? Ou seja, o P é a imagem, é o ponto lá em cima do Q. Tá certo? Então a ideia é a seguinte: é claro que isso aqui é um subespaço, né? Está na origem, mas a gente desenha aqui em cima, né? Então o espaço tangente, um vetor tangente, tá certo? Nesse caso é mais simples. Estou repetindo, desenha aqui, mas na verdade está aqui. Porque você, enfim, né? Tem aqui essa aplicação, tá certo? Natural. Agora, no caso geral de variedades, a gente não tem. Então, o conceito ele é um pouquinho, ele é abstrato. Tem, pelo menos, né, mas tem 3 definições equivalentes de vetor tangente, né, de espaço vetorial, de espaço tangente, de variedades. 3 maneiras de você fazer, tá? 3 maneiras. Clássicas, né? Não lembro agora, deu um branco, mas... Eu sei onde é que tem, né? Se tem, por exemplo, eu estou lembrando aqui de um livro, Jesus, está lá no UFAL, de topologia diferencial. E o cara começa o livro fazendo isso, entendeu? Enfim, só para dizer o seguinte, que nesse caso de variedade diferenciável, ele é a maneira de você definir vetor tangente, que é uma coisa que a gente tem muita noção, é uma maneira já um pouco mais abstrata, né? Mais chatinha, mais delicada. Mas a gente compreende. Até porque a gente compreende os exemplos. Então, vou dar... Antes que eu esqueça, eu quero dizer uma coisa aqui, né? Para não esquecer. Uma coisa importante.
é que o vetor tangente e espaço tangente não depende de geometria, entendeu? Por isso que a gente vê aqui agora. A gente não falou ainda de métricas, de nada. Para definir as métricas em maneiras, a gente precisa dos vetores tangentes, do espaço tangente. Mas essa noção de espaço tangente e vetor tangente é uma coisa que depende apenas da estrutura diferenciável, né? Conjuntos, né, variedades topológicas, não tem a noção de estrutura diferenciável, porque você não consegue derivar. Entendeu? Não existe essa noção. Mas no caso de variedades diferenciáveis, aí já existe essa noção, e repito, essa noção só depende da estrutura diferenciável, não depende de geometria nenhuma. Entenderam? A gente pode definir vetor tangente só com variedade diferenciável. Então, o que é que o Manfredo faz para a gente, para definir, né? Como um negócio muito complicado, o Manfredo começa definindo o vetor tangente no RN, mas observando, na verdade, uma propriedade dos vetores tangentes, que é a seguinte. Pega um ponto do RN e pega um vetor do RN, tá? Você pode fazer dessa forma. Não é como está escrito, mas é equivalente. Então, dado um ponto e um vetor, você pode encontrar agora uma função suave, sem infinito, que passa por esse ponto, e cujo vetor tangente é esse vetor dado. Ou você faz o contrário, né? Pega a curva, pega um ponto e olha quem é o vetor tangente. É equivalente. Você pode, dado um vetor, você pode achar uma curva, e dado uma curva, você tem um vetor. Certo? Curva parametrizada, bonitinho, derivada coordenada. Pô, fixou um ponto, tá aqui isso aqui é um vetor no RN. Tá certo? O que acontece agora se você considerar uma função diferenciável no aberto do RN? E eu vou supor, né, que a imagem da curva está aqui dentro, entendeu? Então, a ideia aqui, né? A ideia aqui é assim, tem um RN, tenho um ponto, um vetor, né? E aí eu tenho a minha curvinha. Uma curvinha aqui, que passa por esse ponto e vetor, eu já disse, é equivalente. Agora você vai considerar aqui um aberto que contém e uma função aqui na reta. Tá certo? Então, o que é que acontece? Essa função está definindo um aberto. A sua curva está definindo um intervalinho pequeno. Então, você sempre pode um aberto. Tá bom? Então, isso aqui não tem restrição aqui. Agora você, então, a curva azul, ela estava definida aqui, no intervalo menos epsilon, epsilon. Estava aqui essa curva alfa. E aí, agora você olha a composta, né? Essa composta daqui, F composta com alfa. Né? Essa composta é uma função de R em R, é de um aberto da reta na reta. Tá certo? Se a curva é diferenciável e a função é diferenciável, isso aqui é diferenciável. Pela regra da cadeia, a derivada daqui, né, a derivada de f alfa linha, é várias formas de você ver, né? A diferencial de f aplicada em alfa linha, que é a mesma coisa do gradiente de f interno alfa linha, que quando você abre a expressão dá isso aqui. Concordam? Concordam. Discordam não, ninguém discorda. Pronto. Tá bom? Vamos fazer isso aqui agora em t igual a zero. T igual a zero, olha para essa última expressão, eu só vou colocar esse coeficiente aqui na frente. Tá certo? Eu olho dessa forma. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a chamada derivada direcional de f na direção do vetor v. Tá certo? Quem são esses carinhas daqui? X e linha de zero. São as coordenadas do vetor v. Certo? Então, por isso que a gente diz aqui, ó, a derivada direcional é uma... Aí você pode olhar isso aqui assim, né? E aqui é a charada, tá? Você pode ver isso como sendo um operador diferenciável. Ou seja, o que é um operador diferenciável é uma coisa meio difícil. Mas, enfim, é uma coisa... É uma expressão que ela deriva as funções.
Entendeu? Então, você pode olhar isso aqui como sendo um operador diferenciável, e esse operador, ele só depende, entendeu, das coordenadas do vetor V. Só depende de V esse operador. Então, isso traz para a gente aqui uma noção que derivar uma função, né, ou seja, um vetor, em outras palavras, né, um vetor no Rn, ele dá para a gente uma noção, dá um operador diferenciável sobre funções. Entendeu? Por enquanto, eu tinha só um vetor. Agora eu pego uma função qualquer. Então, se você olhar assim, isso está agindo nas funções, derivando as funções. É um operador diferenciável. Eu deixo meu vetor fixo agora e o que eu faço é variar as funções. Eu olho isso como sendo um operador diferenciável. É assim que a gente vai definir vetor tangente. Tá certo? Está aqui a definição. Agora você tem uma variedade diferenciável, abstrata. Tem uma curva. Isso aqui está bem definido. Por que a gente sabe o que é isso? Porque a gente definiu, né? O Rn é uma variedade diferenciável. Veja como o negócio é complicado. Ou é simples. O Rn é uma variedade diferenciável, certo? Certo. Todo aberto tem uma variedade diferenciável, é uma variedade diferenciável, certo? A gente viu isso, exato. Então, menos epsilon é um aberto. Então, isso aqui é uma variedade diferenciável. Isso aqui você pode pensar. Se a gente sabe o que significa dizer o que é uma curva suave, porque isso aqui é no sentido que a gente definiu. Isso aqui, como é que a gente define uma curva suave? Entendeu? Isso aqui é uma curva suave no sentido de funções diferenciáveis entre variedades diferenciáveis, porque isso aqui, menos epsilon, que parece é uma variedade diferenciável. É claro que essa é a maneira mais, sei lá, esdrúxula, né, de definir. Uma função ela é diferenciável se a composta com as parametrizações, alfa menos 1, se a composta for uma curva diferenciável, entendeu? No Rn. Mas isso é equivalente à definição que a gente deu de aplicação diferenciável entre variedades. Pode pensar dessa forma também. É completamente equivalente. Gente, eu estou tentando ser o mais simples possível, entendeu? Porque eu sei que são conceitos novos, eu não quero pegar pesado, mas eu também não vou parar. Eu só paro se alguém perguntar, tá certo? E, aliás, eu queria pedir, em vez de levantar a mão, porque às vezes eu não vejo, pode abrir o microfone e interromper, tá certo? Não tem problema, não. É até melhor. Já interrompe, já vai falando. Rodrigo, tá acompanhando aí? Estou. Eduardo, tá acordado? Tô. Tudo bem. Continuando agora. Então, tem a minha variedade, tem lá uma curva, tá certo? Vou chamar P alfa de 0. Certo? E, então, considere o conjunto de todas as funções diferenciáveis de M em R. As funções que são diferenciáveis em P, por exemplo. Vou chamar desse conjunto. Tá bom? Então, o vetor tangente a alfa em t igual a 0 vai ser um operador diferenciável que age nas funções diferenciáveis. De que forma? Entendeu? Essa é a definição. É isso mesmo. Vocês estão ouvindo aí. É complicado. É isso aí. O vetor tangente a alfa em t igual a 0. Ele coloca aqui, é a função, mas na verdade é um operador. Né? Porque ele pega uma função e leva nesse bicho daqui. Esse bicho aqui, a gente sabe como é, tá certo? Porque observe que f composta com alfa, mesmo aqui na variedade, tá certo? F composta com alfa, né? Vou colocar aqui, deixa eu ver a cor. Pode ser verde. Observe que eu sei o que é isso, né? Porque f composto com alfa é a aplicação que vai de menos epsilon em R, tá certo? Então, isso aqui é uma função de R em R, a gente sabe derivar, entendeu? O operador, ele para cada função, faz isso. É assim que a gente define vetor tangente. O vetor tangente, e daqui a pouco a gente vai ver o que é um campo tangente. O campo tangente, o que ele faz, a única coisa, a maneira que é correta, útil, prática,
de usá-lo nesse curso é derivando funções. Tá certo? Então, por isso que essa definição é melhor para a gente. Tá bom? Então, isso é o vetor tangente a curva alfa em t igual a zero. O que é um vetor tangente em P? É um vetor tangente em t igual a zero para alguma curva alfa. Ok? E o conjunto de todos os vetores tangentes a gente vai representar por TPM. Essa aula vai até 5:10, pelo menos, né? Imagino que vocês estejam cansados. Eu também estou. Beleza. Tá aqui a definição. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos olhar isso aqui em uma carta coordenada. Entendeu? Ou uma parametrização, né? Então, considere agora uma parametrização. Ou seja, no fundo, não sei se eu coloquei aqui, né? Sinto muita falta do quadro. Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho. Estou quase acabando. Mas não tem muito espaço. Aqui tem espaço. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui o seguinte. Ó. Eu tenho a minha variedade. Tá bom? Tenho o meu ponto. Tenho a minha curva. Vamos lá. Tenho a minha curva. Eu tenho um ponto. Tenho um vetor. Tá certo? Aí agora, você olha aqui suas funções. Tem alguma coisa bonitinha? Tem aqui a função f, né? Ué, é ruim isso aqui. Vermelho, sei lá. Certo? Tem a minha função f. Na reta aqui. Tá bom? E a minha curva alfa tá aqui. Aí você olha para cá. O que é que eu vou fazer agora? O que é que a gente faz agora? Agora você considera uma parametrização. Você sempre pode diminuir esse domínio para cair dentro da parametrização. Essa parametrização aqui envolve o ponto P. Tá aqui X. Tá bom? Então tá aqui o meu domínio. Essa curva tá aqui dentro, eu não coloquei isso lá. Mas aí você pode olhar, isso aqui não é um homeomorfismo, não é uma objeção, essa curva ela tem alguém aqui dentro, entendeu? Quem é essa curva daqui? É essa daqui. Essa curva ela é a curva x a menos 1 composta com alfa. É a curva que vai daqui a aqui, certo? X a menos 1 composta com alfa de t está no Rn. Então, isso aqui agora tem coordenadas. Eu vou chamar as coordenadas de x1. É uma curva, então ela tem coordenadas. Você acha essa expressão. Acha quem são essas coordenadas, quem são essas funções. Agora são funções concretas, certo? Então, uma vez que você tem uma parametrização, as coisas começam a ganhar nome. Vejam só, se não é isso. Olhe para cá. Considera uma parametrização, tá certo? Então, P é um ponto na variedade, Q é o ponto correspondente, tá certo? Aí aqui, a sutileza, mas é um abuso de notação. Preste atenção. Quando você compõe do outro lado, né? Essa outra aplicação aqui, minhas cores ficaram péssimas, mas tudo bem. Eu vou usar outra cor aqui, sei lá, verde mesmo. Entendeu? Essa outra aplicação, quem é? Que aplicação é essa? Essa é a aplicação F composta com X. Aplica X, depois aplica F, certo? Então, F composta com X é uma aplicação que vai do aberto do Rn na reta, tá certo? Então, isso vai ter
essa aplicação, ela vai pegar um certo ponto aqui e vai ter suas coordenadas, certo? Agora a gente vai chamar de x também. Só que aqui é x1 de t, né, são funções diferentes, entende? Diferentes mais ou menos, mas vamos lá. x1 de q. Piorou. A gente coloca só assim, x1, xn. Essa é a notação. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar essa parametrização para fazer agora esse caminho aqui. Estou dizendo que minhas cores foram ruins, foram péssimas. Deixa eu ver uma cor aqui, lilás. Então, essa função daqui, a gente vai fazer ela passando por aqui. E é a mesma função, entendeu? Vou pegar um ponto, venho para cá, pegar um ponto aqui, venho para cá, daqui eu venho para cá e daqui eu venho para cá. E aí como é que vai ficar esse bala de gato, né? A vontade até de apagar. Mas é o que está aí. Certo? Então, essa composta... tá certo. Tá certo, não? Como eu fiz, tá. Não, faltou o F aqui. É uma certa função, tá? Do Rn. Tá bom? Aí eu coloquei, tá aqui, ó. Alfa de t está na imagem, então você pode definir isso aqui, vai ser uma curva em U. Não é isso? Então, tudo isso é para você achar a expressão, a gente chama local, ou seja, em coordenadas dessa função aqui, tá? Agora você... Porque f composta com alfa, a f está definida na variedade, a alfa está caindo na variedade, a composta sai da reta na reta, né? Aí o que é que você faz? Você usa as cartas coordenadas para passar da reta no Rn, em vez de você passar a ideia é a seguinte, da reta para a variedade, da variedade para a reta. A variedade a gente não sabe fazer muita coisa, né? Aí você pega da reta para o Rn, do Rn para a reta. Certo? E essa função ela é a mesma, porque eu estou compondo, essencialmente eu estou compondo com a parametrização e com a inversa da parametrização. Entendeu? Mas quando você faz isso, ou seja, você olha a expressão em coordenadas, tá certo? Então, isso aqui é a composta com a parametrização, isso aqui agora tem coordenadas, essa derivada é a derivada que a gente viu antes, tá certo? Então, isso aqui é a derivada, isso aqui é um abuso de notação, porque isso aqui é a derivada de f composta com x, certo? Mas, novamente, a gente vai ver isso aqui como um operador diferenciável. E quem seriam essas derivadas parciais, assim, voando sozinha no espaço? Essas derivadas parciais são, precisamente, o vetor tangente, quando a curva que você considera são as curvas deixa só, por exemplo, a primeira variável variando, o resto fixa, ou a segunda variável variando e o resto fixa, são as chamadas curvas coordenadas, certo? São as curvas que estão aqui definidas. Entendeu? Eu coloquei 0 aqui, mas na verdade seria um ponto que está lá no domínio, né? Um errozinho aqui. Pronto, mas de qualquer forma, essa expressão ela é muito importante, essa expressão aqui, ó. Isso está dizendo para a gente que qualquer vetor tangente, ele é uma combinação linear desses vetores, tá certo? Então, isso aqui está dizendo que, primeiro, o vetor tangente depende só das derivadas de alfa em um sistema de coordenadas, porque as derivadas de alfa, a curva alfa em um sistema de coordenadas, ela é dada assim, ó. Isso é a curva alfa em um sistema de coordenadas. Alfa tem as suas coordenadas, certo? Então, depende só quando você tem um sistema de coordenadas, você ganha essas expressões. Isso aqui quem dá é a parametrização. Tá certo? Uma vez com isso aqui, o vetor tangente está dependendo só dessas derivadas, ou seja, essa frase depende apenas das derivadas de alfa em um sistema de coordenadas. E também que o espaço tangente, né, porque qualquer vetor tangente é combinação linear desses caras, tá certo? Aqui gera e LI. Então, é o espaço vetorial, tá certo? E quando você fixa uma parametrização, isso aqui forma uma base, tá bom? Para terminar a aula, eu vou deixar essa proposição aqui como exercício. Que é, essencialmente,
a definição de diferencial de uma aplicação entre variedades, tá certo? Então, uma vez que você tem uma aplicação entre duas variedades, Mn, P um ponto em M, V um vetor tangente. Então, tome a curva alfa, né, que passa por P, que alfa linha, porque a definição do vetor tangente é essa, né? Tá certo? Agora, você tem essa curva, considera essa composta. Se tem essa composta, você também calcula quem é beta linha, tá certo? Então, você define essa aplicação, para cada V, você vai achar o alfa. Aí a imagem vai ser o beta linha, onde o beta linha é isso aqui. A imagem é beta é φ composta com alfa. Definindo dessa forma, você verifica que essa aplicação ela é linear, não depende da escolha de alfa, tá certo? Essa aplicação é chamada diferencial de φ em P. Gente, eu cansei. Vou parar por aqui. Queria saber se tem perguntas. Professor, eu tenho uma pergunta. Não é necessariamente sobre as aulas, é sobre o curso de lista de exercício, etc. O senhor vai selecionar questões para a gente fazer, ou a gente pode fazer? Não, devem fazer todas. Eu vou pensar um pouco sobre isso. Sinceramente, eu não pensei, tá? Ok. A maneira de avaliação. Agora, exercícios são importantes. A minha experiência como professor é que se eu não pedir para vocês entregarem, a maioria não faz. Essa é a experiência, tá? Então, só que exercícios são fundamentais. Se a gente não fizer exercício, a gente não aprende, né? Então, mas aí a gente pega os exercícios do Manfredo, no caso. Com certeza. Os que eu deixei como exercício agora e tenta já olhar os do Manfredo. Beleza. A gente pode tentar, assim, fazer algumas aulas de exercício. Acho que seria interessante, certo? A gente pode, por exemplo, diminuir um pouco a hora aqui, né? E fazer aulas de exercício. Ou, pelo menos, poderia pagar essas aulas que eu faltei na semana passada. Fazer exercícios, a gente poderia discutir os exercícios. Vocês fazem, e aí a gente aqui rabisca. Eu acho que eu fiz isso também, curso de funcional. Mas não acumular, porque é a maneira que a gente tem de fixar as ideias, certo? Beleza, professor.